96. Foi o boato que correu entre os usuários dos trens no ano de 1983. Esta é uma reprodução do fenômeno sonoro descrito por aqueles que estiveram juntos, daqueles que realmente ouviram. Diziam que estes sons sinistros, supostamente emitidos deste local, sempre nas noites de quinta-feira, alterava a consciência de determinados usuários de drogas e os atraía para morrerem atropelados pelos trens, bem aqui. Conforme os colegas das vítimas, de repente, elas entravam em transe diante daqueles com os quais compartilhavam drogas. As íris de seus olhos se voltavam para cima e, com as vozes alteradas, falavam que estavam ouvindo coisas que só elas ouviam. E aquilo que ouviam era como se fosse um ferro batendo em outro. Que aquelas batidas atormentavam suas consciências e, por meio delas, alguém pedia socorro. Em seguida, saíam ao encontro daquele alguém do qual não revelavam quem era. Hoje, neste local, há uma passarela com funcionários da ferrovia orientando e zelando pela segurança dos transeuntes. Aqui havia uma placa de ferro fundido com o número 96. A placa indicava que este ponto da ferrovia está a 96 quilômetros da cidade de Santos. A placa não existe mais. Não se sabe se foi retirada, destruída ou roubada. O que podemos observar é que nunca mais foi reposta. Talvez todos querem esquecer o que aconteceu aqui no passado. Creio que ainda há aqueles que sentem calafrios quando passam por aqui. No início da década de 1980, as margens desta ferrovia
eram tomadas por densos matagais, e esta passarela era apenas uma trilha clandestina que diminuía a distância dos caminhos daqueles que cruzavam os trilhos. Neste local, durante um período do ano de 1983, sempre nas noites de quinta-feira, os trens estraçalhavam pessoas e os pedaços de seus corpos se espalhavam ao longo da via férrea. Nas manhãs seguintes, aqueles que aguardavam os trens na estação Jaraguá, a 1 quilômetro daqui, de vez em quando se surpreendiam com visões macabras ao se depararem com pedaços de corpos humanos dispersos nos trilhos diante das plataformas. No ano anterior ao deste boato, na noite de 11 de março de 1982, um crime aconteceu aqui. Um trabalhador foi abordado aqui por um ou mais assaltantes, talvez por ter se recusado a entregar seus pertences. Foi brutalmente espancado com uma barra de ferro. O bandido, como os bandidos, pegaram tudo o que o trabalhador possuía e se evadiram. Desacordado, o trabalhador foi deixado aqui, de bruços na via férrea e com sua virilha sobre um dos trilhos. Trilhos nos quais as rodas dos vagões de um trem passaram em seguida, cortando o corpo do trabalhador ao meio. O trabalhador não morreu naquele momento. Logo depois, despertou e tentou se levantar. Só então se deu conta de que seu corpo estava separado das pernas. Desesperado, deve ter gritado por socorro, percebendo que a mata densa que havia aqui na época poderia estar abafando seus gritos. Procurando alternativa ao seu redor, deve ter visto abandonada aqui a barra de ferro com a qual foi espancado e a placa 96. Rastejando-se, primeiro pegou a barra de ferro e depois se aproximou da placa. Com o intuito de chamar a atenção de alguém, bateu com a barra de ferro na placa o quanto pôde. Até morrer, bem aqui, diante desta placa. Este crime não teve testemunhas, mas seria impossível não suspeitar de alguns indivíduos que se reuniam todas as noites em locais ermos, às margens desta ferrovia, para consumirem drogas. Para sustentarem seus vícios, estes indivíduos cometiam pequenos delitos nesta região. Muitos dos trabalhadores que utilizavam os trens naquela época, depois de desembarcarem na estação Jaraguá, tão logo o trem partia, alguns deles arriscavam suas vidas descendo das plataformas para os trilhos, porque nos trilhos os caminhos
de volta para casa, tornavam-se mais curtos e também mais perigosos. Mas para aqueles que ganhavam o pão de cada dia, despertando de madrugada e a bordo de desconfortáveis meios de transporte, percorriam longas distâncias para cumprirem árduas jornadas de trabalho, perigo, com certeza, não estava nas listas de precauções destes trabalhadores. Perigo, para estes trabalhadores, talvez não fosse o motivo da imprudência. A exaustão, sim. Mas, lamentavelmente, naquele fatídico 11 de março de 1982, a imprudência foi fatal. 2 dias após este crime, 9 indivíduos, considerados suspeitos, foram detidos para a averiguação. Na delegacia, constatou-se que realmente todos usavam drogas e 8 deles possuíam antecedentes criminais. Mas não havia provas de que teriam praticado o crime. Então, foram liberados. Curiosamente, um ano depois deste crime bárbaro, atraídos por este fenômeno sonoro, que supostamente era emitido deste local, todos aqueles considerados suspeitos morreram tragicamente, atropelados pelos trens, bem aqui, diante desta placa. Os trágicos atropelamentos daqueles usuários de drogas seriam uma vingança sobrenatural do trabalhador morto em decorrência daquele assalto? Ou são apenas boatos da ferrovia?